né, para a galera da residência que já está, essa altura do campeonato, ansiosa, e para a galera que está estudando para a vida também vai ver que é um caso que pode tranquilamente acontecer aí na vida real. Então vamos lá. USP São Paulo 2018. Uma mulher de 42 anos que está aí na sua 34ª semana de gestação. Ela procurou o pronto atendimento por uma queixa de dor torácica de forte intensidade, irradiando para o membro superior esquerdo há 30 minutos, associada a dispneia leve, e ela é uma paciente hipertensa. O exame físico com a frequência de 96, com a PA de 142/98, pulsos ok, altura uterina compatível com a idade gestacional, restante do exame clínico ok. Ah, André, é questão de GO? Calma lá, calma lá. Vamos ver então o que é que vem a seguir nessa questão. Esse traçado, pessoal, qual é a conduta para o caso? E aí a gente vai dar um tempinho para vocês interagirem, mandaram aqui os comentários para a gente através do YouTube. E falem para você, tô vendo que tem um pessoal que está travando, a gente vai dar um tempinho para vocês olharem o traçado e também darem o feedback para a gente da conexão, podem ir avisando. Enquanto isso, vão olhando, esse é um traçado aí bem típico, né? É um elétrico que é para assustar, né, André? Para assustar, né? Você pega assim uma prova de residência valendo, você vê logo um traçado como esse, numa gestante, você fala, meu Deus, né? Aqui na prova da USP deve ter alguma coisa a mais, posso estar deixando passar, mas a gente vê que, na verdade, não tem nada disso, né? Seguindo a nossa sistemática. O pessoal tá tudo ok aí, André? Posso mandar? Beleza. Pedido o caso, pessoal. Vamos repetir o caso, então. Vou ler o caso novamente para vocês. Vamos lá. Então, mulher de 42 anos, você que chegou agora, na 34ª semana de gestação. Ela procurou o PS por uma dor torácica de forte intensidade, irradiando para o membro superior esquerdo há 30 minutos. Né? Ela que é uma paciente hipertensa. Frequência cardíaca de 96, PA de 14/10, pulsos ok, altura uterina ok, resto do exame físico ok. Então, 42 anos, gestante hipertensa, na 34ª semana de gestação com dor típica. Acho que dá pra gente... Então, vamos lá? Comentar. Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, algumas informações importantes. Vocês estão vendo aí, questão da USP 2018. Então, uma universidade aí bastante desejada por vocês com a questão de eletro. Então, como tem muita gente aí do Sanar Residência, muita gente que está fazendo prova, e o objetivo também é esse pessoal, mas é um eletro da vida real. Então é o seguinte, muitas vezes em questões de prova, o eletro vai ser um apêndice, mas muitas vezes ele vai dar a resposta para você. No caso em questão, informações importantes, palavras-chave que vocês não podem deixar passar. Dor torácica típica numa mulher de 42 anos com fator de risco. E ele coloca uma situação, a paciente é gestante, pode dificultar um pouco aí na resposta. Mas calma lá. Aluno Sanar, meu irmão, não se emociona. É devagar, é a análise sistemática do eletrocardiograma. Então, a primeira coisa que a gente faz, lembra aí do nosso curso, o eletro é da minha paciente, beleza? Configuração padrão e parte por parte. Eu tenho certeza que vocês aí de casa, a galera que está no YouTube já está vendo que tem alguma coisa muito alterada e já chamou a atenção. Mas calma lá. Não vamos nos emocionar, vamos parte por parte. Então, calcula a frequência, calcula e avalia o ritmo do seu paciente e parte por parte, avalia a onda P, avalia o intervalo, o segmento PR, avalia o seu QRS, avalia o ST, a onda T e o esquecido intervalo QT. Então, fazendo análise sistemática, alguma coisa chama atenção. De V1, V2, V3, V4, V5, V6, tem um AVL, tem um supra de ST. Beleza. Aí o aluno se emociona, questão da USP 2018, achei o supra, vou gabaritar a questão. Mas aí entra a nossa dúvida, qual a conduta para o caso? E aí, André? E aí, essa é a hora que você não pode procurar coisa demais na questão, Não né? briga com ela. Não briga com ela. É gestante? É gestante, mas aí o que acontece? Vamos olhar as opções aqui. Aí a gente tem a opção A, cesárea imediata. Pessoal, adianta fazer cesárea se a gestante tiver uma fibrilação ventricular e parar antes? Não adianta. Vamos pular a angioplastia, captopril sublingual.
Acho que assim, Não tem muito não o que tem, falar. assim, no paciente, pressão não é o problema aí, né? O problema é uma dor torácica. Heparina em dose plena. Heparina em dose plena também, a gente pensando no infarto com supra, não vai ser isso que vai abrir a coronária. Então, pessoal, é infarto com supra numa paciente gestante. É angioplastia primária. É a conduta que você vai tomar, que vai salvar não só a paciente, como também o bebê, que pode ser a sua preocupação. Então, certamente não é uma questão clássica, né, de síndrome coronariana aguda, mas pode acontecer. E a gente não entra muito nesse detalhe, mas assim, gestantes, especialmente puérperas, tem um risco maior de dissecção de coronária. A questão não está te cobrando isso, a questão quer que você saiba. É um infarto com supra de ST anterior extenso. Então é isso. O diagnóstico eletrocardiográfico feito, infarto com supra, é emergência médica. E aí, lembra da aula, lembra do nosso curso. Com supra ou sem supra? Com supra de ST, você vai ter que reperfundir sua paciente, meu amigo. É emergência médica. Se não reperfundir, a paciente pode morrer. Então a questão, USP 2018, o sonho de vocês aí da residência médica, questão fácil, que o eletro aí deu de graça um lindo supra e a angioplastia primária é o gabarito da questão. Alguma dúvida aí? Alguém quer comentar alguma coisa específica aí da questão, André? Tá tranquilo para vocês? O que é que vocês acham, pessoal? Essa questão aí, alguém achou que poderia ser alguma coisa diferente? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. A galera já tá no YouTube aí, André? A galera tá comentando pesado aqui no YouTube. Então, CAT, infarto com supra anterior extenso. Comentaram aqui também infra de ST D2 e D3. Isso, pessoal, mas aí é a imagem em espelho. Perfeito. Então, lembra, pessoal, o supra e o infra eles vão acontecer, mas no contexto de coronária aguda, o paciente está com dor precordial e tem um eletro tão aberrante desse, é o supra que você vai valorizar, porque é o supra que muda a conduta. Eu vou trazer um slide para vocês, está na nossa aula, que o supra localiza a parede. É um dos 10 fatos do eletrocardiograma e da isquemia que eu falei para vocês na aula. Então é o seguinte, meu amigo, tem supra, o supra localiza a parede. Então ela tinha um supra aí no anterior extenso. Foi a Kátia que falou. Parabéns aí, Kátia, é isso mesmo. Então de V1 a V6 deu um AVL. Então a gente localiza com o supra a artéria acometida e manda nosso paciente para hemodinâmica, para reperfusão, angioplastia primária. Vai salvar a vida da doente, né, André? Vai salvar, vamos salvar sim. Olha, a Tauana, que comentou aqui do infra, ela perguntou também se aqui a gente teria onda U nesse eletro, mas não parece não, tá, Tauana? Pra gente que a gente tem que um infra e aí é onda T mesmo. Onda U, aguarda um pouquinho, pode ser que ela apareça hoje ainda. Talvez ela chegue, né? Pode ser que ela chegue, Pessoal, tanto para a vida e principalmente para a questão de prova, o que a gente tem notado, a gente que está lidando aí com a residência médica, vendo questões de prova mais atuais, é que mudou um pouco, né, André? A gente fez prova para residência aí 4, 5 anos atrás e mudou um pouco o perfil. Antigamente as questões eram mais fáceis, eram questões mais clássicas. Hoje em dia, vocês vão ver daqui para frente, a gente trouxe questões um pouco mais difíceis, mas são questões que a gente vai conseguir resolver tranquilamente, muitas vezes até sem o eletro. Mas o aluno sanar não tem conversa. O aluno sanar vai ver o eletro e vai matar pelo eletrodiagnóstico e a resposta da questão. Galera, podemos seguir adiante? Como é que é aí, André? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos tocar? O Frederico perguntou, o contraste do CAT pode prejudicar o feto? Frederico, boa assim, pergunta. É uma pergunta interessante e talvez tenha sido, acho que, a principal dúvida de quem estava fazendo a prova. Eu acho que em qualquer outro contexto, o infarto com supra anterior extenso, vocês não teriam dúvida, mas a USP é assim, ela nunca vai dar uma questão 100% fácil. Então ela coloca uma paciente gestante para realmente gerar essa dúvida. Mas aqui é emergência médica. E emergência médica, você tem que lidar com uma emergência médica. Tem que fazer o que vai mudar o desfecho. E quando a gente está falando de gestante do binômio mãe e feto, a gente tem que priorizar em algum momento o que vai levar o óbito da mãe. Então, acho que é isso, né, André? Isso, não, achei até interessante a pergunta do Frederico. Bastante pertinente. Que, na verdade, assim, não seria nem tanto o contraste do CAT, mas sim toda a radiação. Para isso, com certeza, você pode colocar, Frederico, você pode colocar aqueles coletes, né, que a pessoa usa, que os próprios hemodinamicistas usam na sala. Os aventais, né? Os aventais de chumbo, você poderia colocar na paciente ali, pelo menos protegendo a barriga, né?
Mas um outro ponto é que já está na 34ª semana de gestação, né? Então, a radioatividade, é claro que vai ser negativa, mas vai ser menos deletéria do que seria numa gestação inicial. Acho que é isso aí. Acho que essa questão ficou bem fechada. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, a gente responde, mas tá bom para a gente caminhar. Então, vamos seguir? Vamos lá. Eletro número 2. Manda para mim. Então, vamos lá, hein? Mulher, 39 anos. Parecida aí com a idade da outra. História de estenose mitral reumática e dispneia aos esforços moderados. Há um dia, vômitos e visão amarelada. Essa é uma questão que a gente não tirou de prova nenhuma. É uma questão de vida real. Paciente que a gente atendeu no pronto-socorro semanas atrás. E veio com essa queixa meio inespecífica. Mulher, meia idade, vomitando e uma visão amarelada. Talvez uma informação que passasse batido, mas para o aluno sanar, uma informação importantíssima, principalmente quando a gente vai para o eletrocardiograma. O que é que você acha do eletro, André? Quer Pessoal, comentar? Eu vou comentar esse eletro. Vocês estão conseguindo ver com nitidez? A gente deixou bem grandinho para que vocês consigam enxergar e comentar. É um eletro bem bacana, como o Yuri falou. É um eletro de vida real, mas é um caso de vida real perfeitamente aplicável à prova. Extremamente prevalente. As provas estão tendo essa correlação com o dia a dia cada vez melhor, né? Tudo nítido, tá ótimo, maravilha. Então, acho que melhor que no Insta, maravilha. Então, vamos dar uma olhada. A gente já sabe, né? Isso o professor Yuri já ensinou, essa sistemática para vocês. Eletro a gente já conferiu, eletro é da paciente. E aí, o que a gente vai querer ver de primeira logo nesse eletro? Ritmo e frequência, certo? Vamos começar a nossa análise com ritmo e frequência. Pessoal, vamos lá. A gente vê que os RRs aqui nesse traçado são irregulares, o RR é irregular. A gente procura onda P e não tem. Não tem onda P. RR irregular, qual ritmo? Fibrilação atrial. Então, se a questão te cobra qual ritmo, fibrilação atrial, já está resolvido. E aí, totalmente compatível com o diagnóstico que a gente sabe da paciente, que é de estenose mitral reumática. Beleza. E aí agora a gente teria ritmo, frequência, a gente partiria para a análise da onda P. Ué, se é fibrilação atrial, a gente não tem P, consequentemente, a gente também não tem PR. Mas aí, e a frequência, André? André, como é que eu vejo a frequência se o RR é variável, né? Pessoalmente, eu gosto muito de usar aquela dica do 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que a gente tem no RR. Como é fibrilação atrial, e aí fica uma dica para a prática também. Você vai examinar um paciente, você colocou o oxímetro. Como que você diz que é a frequência cardíaca? Na verdade, pessoal, não esqueça, o oxímetro ele não vai te ajudar muito, ele não pega direito. Você vai auscultar o paciente, porque o pulso também não reflete, você vai auscultar, vai contar o tanto de batimentos que você tem num determinado período e vai fazer a multiplicação para ver quantos batimentos você teria ali em 1 minuto, em 60 segundos. No eletro, não é diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai também escolher um período, tá? Contar quantos QRS a gente tem ali e multiplicar para 60. Então, como eu faço habitualmente? Eu gosto de contar 30 quadradões. Cada quadradão tem 0,2 segundos, então 30 quadradões, pessoal, são 6 segundos. Então, a gente contou quantos QRS tem em 30 quadradões, multiplicou por 10, vai dar frequência cardíaca. Novamente, 30 quadradões, contou os QRS vezes 10. Nesse traçado aqui, se a gente começar contando lá no D2 longo, a gente tem que nos 30 quadradões, vocês podem conferir, a gente tem 8 QRS. Então, a gente vai ter uma frequência cardíaca de 80. Então, a gente já viu ritmo, frequência, já falamos de PPR que não tem, e a gente vai falar agora do QRS. A gente vai avaliar morfologia, amplitude, eixo. Bem, eixo, jogo rápido, para a prova especialmente. Positivo em D1, positivo em AVF, eixo normal. Eixo normal, está entre 0 e mais 90. Lembrando que o normal é de menos 30 mais 90. Eixo normal, passamos. Duração do QRS. Claramente um QRS estreito, vai ter dois quadradinhos aí. 80 milissegundos, normal também. Ele parece ter uma amplitude um pouco mais aumentada. Se a gente fosse aplicar critérios de sobrecarga ventricular esquerda, não daria. Então, assim, especialmente no paciente jovem, mais magro, a gente espera um QRS que pode aparentar ter uma amplitude um pouco maior. Então, falou de QRS, próximo passo, ST, QT e T, né? A gente vai seguindo a sequência das ondas. E o que a gente vê aqui?
Quando a gente vai falar do ST, se vocês olharem o V5 e o V6, a gente tem esse padrão assim meio de infra. Ah, André, será que poderia ser uma sobrecarga ventricular, já que o QRS é aumentado? Calma lá. A gente vê que tem uma Tzinha positiva, se vocês olharem aqui o V5, o V6, mas tem esse infra. E aí, pessoal, esse infra, mas lembra da paciente, uma paciente que tem estenose mitral, uma paciente que tem fibrilação atrial. Que remédio será que ela poderia estar usando que causasse essa alteração no eletro? Então vamos passar, fica com essa pergunta aí, que remédio poderia ela estar usando? Opa. E aí, vamos lá. A galera do YouTube A galera do YouTube está acompanhando, ó, várias perguntas aqui, mas vamos lá. Então, pessoal, QT também, um QT normal, acho que essa é a nossa, a gente destrinchando o eletro seria isso aí. Então vamos lá, pessoal. A gente tem um eletro com ritmo de fibrilação atrial, com eixo normal, e essa alteração do V5, V6, essa é a famosa pá de pedreiro. O que a gente tem é uma paciente com estenose reumática, ela usa digoxina para controlar a frequência da fibrilação atrial. E o que a gente tem que prestar bem atenção aqui é que essa alteração pode mostrar aí. A alteração que a gente tem do pá de pedreiro é a alteração da digoxina. E aí veja só como esse caso ele se torna ainda mais rico. E isso é perfeitamente cobrável numa prova. E a gente vê no dia a dia. Ela tem vômitos e visão amarelada. Vômitos podem dar hipocalemia. E a hipocalemia, pessoal, ela favorece a intoxicação digitálica. Assim como a intoxicação digitálica, ela pode cursar com vômitos e cursar com hipocalemia e persistir, e piorar ainda mais o quadro. Então, essa eu acho que a grande riqueza dessa questão é essa correlação, né, da fibrilação atrial, uso de digoxina, a sintomatologia da paciente, também a epidemiologia é perfeitamente compatível, né, uma mulher jovem com estenose mitral, isso a gente vê no dia a dia do cardiologista. E um dado que eu quero que vocês não esqueçam, essa visão amarelada. Visão amarelada, pessoal, é xantocropsia. Xantocropsia, isso aí para a prova, então, é um pulo do gato. Falou xantocropsia, falou visão amarelada, pensar em intoxicação digitálica. Lembrando que a pá de pedreiro quer dizer que a pessoa está usando o digital. Não quer dizer necessariamente que tem intoxicação, mas que está usando. Vamos ver aqui o que o pessoal falou também. Pode ter alcalose metabólica, sim, verdade, pelos vômitos. Perfeito, Silvano aqui. E o vômito também com hipocalemia. Digitálico, pá de pedreiro. Isso aí, Tayana. Perfeito, maravilha. E essa visão amarelada, André, só passar aí um relato de vida real. Eu, na minha residência de clínica médica, no Hospital Universitário da USP, tinha um paciente que usava digoxina, ele se queixava para mim que tinha essa visão amarelada. E eu achava esse cara tá delirando. E, na verdade, ele estava com uma impregnação aí digitálica, com uma intoxicação digitálica, e de fato era. A gente suspendeu o remédio, dosou nível sérico de digoxina, e o paciente foi melhorando aí progressivamente. Então, assim, tanto para a vida real, a gente aqui no Brasil tem bastante paciente que ainda tem estenose mitral reumática, bastante paciente com FA que usa digoxina, e tem que ser lembrado, a gente tem que lembrar da impregnação e da intoxicação digitálica. E por ser um quadro clínico tão típico, tão rico, com clínica, com eletro, é um caso clínico que com certeza vai cair em alguma prova esse ano, eu não tenho dúvida disso. Porque é um caso clínico muito bonito, e para a galera que já está aí nos PS, nas emergências, nos ambulatórios, com certeza presta atenção na colher, na pá de pedreiro, que vocês vão achar no paciente que está usando digoxina aí de longa data. Como é que tá a galera no YouTube aí, André? A galera tá bem, acho que estão acompanhando bem. Teve esse comentário alguém comentou aqui, onda T entenda. Não, acho que onda T entenda não. Se vocês olharem, ela tem uma ascensão um pouco mais lenta, cai mais rápido. Acho que essa alteração... uma alteração que eu não falei. Se vocês olharem o V2 e o V3, olha só o que a gente tem. Alguém tinha comentado antes da onda U. Onda U, pessoal. V2 e V3, a gente tem onda U, que seria muito sugestivo, né, da hipocalemia. Isso abordou bem na aula de distúrbios eletrolíticos.
Isso aí, ó. Tiagão aqui. Valeu, Tiagão. Participação do Tiagão. Pô, manda um abraço aí, Thiago. Grande mestre Tiagão da cardiologia do Sanar Residência. Meu preceptor, grande amigo. Boa, Tiagão. Xantocropsia aqui, agregando, falando do grego. Xantos, mais amarelo, mais ópsis, vista. Muito bom, Tiagão. Sanar também é cultura, né, André? Sanar completo. A Bárbara perguntou, suspeita de intoxicação por ditálico é igual a dosar o potássio? Sim. Você vai sempre dosar, assim, na verdade você vai acabar fazendo exames laboratoriais gerais, Screening, Bárbara. né? Um screening, você vai acabar pedindo hemograma, você vai ter que entender por que ela teve intoxicação, por que o paciente está vomitando. Às vezes a intoxicação ditálica pode ser só um comemorativo dentro de um quadro clínico. Tem antídoto para a digoxina? Tem. Você tem um anticorpo anti-FAB que você vai usar. Não é muito disponível, né? Não é muito disponível. Mas para questão de prova, eu acho que eles adoram perguntar em prova intoxicação e antídoto, e tem sim. Bem lembrado aí. Legal, Ricardo. Assim, na verdade, a dosagem da digoxinemia não é tão disponível. Geralmente é um exame demorado e nem sempre tem uma correlação muito fidedigna com a intoxicação, tá? Mas o anticorpo anti-FAB seria o antídoto. Boa pergunta. Legal. E informação relevante, acho que até para prova também. Uma pegadinha de prova excelente aí, né, para o pessoal da residência médica. Ele joga um quadro clínico característico de impregnação de intoxicação digitálica. Ele bota um eletrocardiograma característico de intoxicação digitálica e aí ele coloca o nível sérico de digoxina normal. E aí bota nas alternativas a possibilidade de intoxicação digitálica. O aluno desavisado fala, o nível sérico está normal, não vou marcar essa. Mas não. Então a clínica é muito importante. Se ele tem essa clínica tão abundante, tão bonita, com esses achados, pode marcar sim intoxicação digitálica, mesmo com o nível sérico normal da digoxinemia. Beleza? Tá tranquilo aí, pessoal? O ritmo, Tranquilo, acho que o pessoal... a velocidade... O pessoal tá com feedback bom. Quem tá no Instagram aí, vai pro YouTube, o link tá na bio. Pessoal, quem tá no Instagram, recado vamos importante. pro YouTube, pessoal. YouTube, para poder vocês verem os traçados com mais nitidez e para poder interagirem com a gente. Hoje a gente não tá tendo poll no Instagram, então só pelo YouTube. Vamos pro YouTube. Se você entrou agora, vimos poucos casos, ainda temos muita coisa para agregar aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pro YouTube. Próximo caso? Vamos lá, Yuri. Vamos nessa. Ó, o André tá de plantão no YouTube aqui, hein? Tô de plantão, tá conversando com vocês. A clínica prepondera, é isso aí, Alan. Muito bom. Vamos para o Eletro 3? Vamos lá. Tá preparado, André? Opa! Essa é para você, hein? Unicamp 2019. Essa é pedreira, hein? Campinas, manda um abraço aí pra galera de Campinas. Aí, galera de Campinas. É sempre um prazer falar de questão da Unicamp, que talvez seja uma das provas mais bem feitas aí e que cobra conceitos importantíssimos, tanto para a prática, quanto para a vida, quanto para a prova. Então, vamos trazer Unicamp 2019, hein? O que a gente tem de mais novo aí de questão de eletro para vocês, só aqui. Homem, 68 anos, é admitido no PS com a dor precordial às X horas, 6 horas. E tinha como antecedente pessoal ser hipertenso e diabético. Ele tinha um combo. Foi administrado aí, considerar o caso clínico, a dor bem típica no paciente com fator de risco. Pensaram em coronária aguda, começaram a S-clopidogrel e ligaram tridil para esse paciente, a nitroglicerina. O paciente prontamente evoluiu com hipotensão, mas chamava a atenção que a ausculta pulmonar não tinha nenhuma alteração importante. Então, beleza. Homem, 68 anos, fator de risco, dor típica, você fez a S-clopidogrel, ligou tridil e rodou eletro. E aí tem esses achados aí, sutis. Opa! Quer falar um pouco, André? Vamos lá, pessoal. Vamos dar aqui um tempinho para vocês olharem bem esse traçado. O interessante é que a gente não colocou as perguntas ainda, mas segura aí. Porque as questões, elas estão pedindo cada vez mais, estão colocando o eletro como parte de um caso clínico, e aí, assim, às vezes vão te cobrar o diagnóstico eletrocardiográfico, mas às vezes ela vai colocar o eletro para que você dê o diagnóstico e aí a pergunta é outra. Então, assim, às vezes você está comemorando já, mas vem outra pergunta por cima. É o caso dessa questão. Você fala, esse eletro eu sei. Mas aí vem a questão e te faz uma outra pergunta em cima disso. Então,
tenta sempre fazer essa correlação. E assim, Unicamp, USP Ribeirão, são duas provas que vão te dar detalhes pontuais que você vai usar para matar a questão. Então fica de olho, não lê rápido, não pula para a figura, não pula para as alternativas, porque são detalhes sutis que às vezes ele vai te dar para te fazer conflitar uma alternativa com a outra, e aí com seus conhecimentos você vai matar a questão. Então, acho que todo mundo conseguiu já dar uma olhada nessa questão. O pessoal no YouTube tá falando o que, André? Pessoal no YouTube, infarto de VD, infarto de VD, supra, tal. Vamos lá, acho que estão no caminho certo aqui. Então, pessoal, o que a gente tem, né? Acho que é um elétron que ele apareceu de fato assim na prova e de forma que você não consegue ter muitos detalhes assim pela própria resolução de como está impresso na prova. Mas vamos comentar, né? Então, ritmo, onda P positiva, D1, D2, AVF, toda P seguida por um QRS, ritmo sinusal. Frequência, aqui a gente tem mais ou menos uma frequência de 1.500 por mais ou menos 20 quadradinhos, frequência de 75. Onda P. A onda P positiva, das derivações tem que ser positiva, a duração dela também não chama atenção, a prova nem te dá detalhe para refinar assim. PR também, a gente vê que está menor do que 0,20, então PR normal. E a gente vai olhar o QRS. O QRS ele parece ter uma amplitude aumentada, se vocês prestarem atenção, aqui o V5, V6 parece ter um strain ali. Então, assim, possivelmente, realmente, o paciente que deve ter sobrecarga ventricular esquerda, a questão já fala que ele é hipertenso, isso é perfeitamente compatível. E aí sim, você já falou, vamos falar agora do ST. O que a gente tem, pessoal? E aí você que já está aqui querendo soltar do peito, tem supra, André? Tem supra, pessoal. Onde que a gente vê supra? A gente tem aqui o supra em D2, D3, AVF, e assim, às vezes as derivações podem ser um pouco capciosas, né? Você vê que em D2 é um suprinha pequenininho, tem ali 1 milímetro, AVF também, mas o D3 não deixa dúvida. Então aqui que a gente tem um quadro clínico típico de infarto, de síndrome coronariana aguda e um infarto com supra de parede inferior. Mas o que é que a questão vai te perguntar? Então, só para relembrar aí, né? Só para relembrar, então... Acho que o diagnóstico está feito. Infarto com supra inferior. Para relembrar, então, foi um homem hipertenso com infarto com supra, mas só que o que ele usou, pessoal? Aí que vem o pulo do gato. O paciente usou AS, clopidogrel, beleza, e nitroglicerina, evoluiu com hipotensão. O que pode ter acontecido? Aí você pensa logo, evoluiu com hipotensão, é um infarto KILIP 4, choque cardiogênico, emergência. Beleza, mas calma lá. Ele usou também, pessoal, vê só, o choque cardiogênico você esperaria falência do ventrículo esquerdo, e com isso, com falência do ventrículo esquerdo, você teria sinais de congestão esquerda, sinais de congestão pulmonar. E olha o que a questão te traz, não é à toa. A ausculta pulmonar não mostrou alterações. Então, acho que dá pra gente ir para as alternativas. Vamos ver o que a galera vai comentar aí. Olha só o que ele vem perguntar para você. Onde deve ser colocado o eletrodo para determinar a região cardíaca acometida que justifica o quadro clínico do paciente? É isso aí, pessoal. O choque desse paciente não é um infarto KILIP 4. Ele evoluiu com hipotensão porque ele deve ter infarto de ventrículo direito. Não esqueçam, a coronária direita, ela irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo, mas também o ventrículo direito. De forma que quando você fechar a coronária direita do paciente, ele pode ter também infarto de VD. O VD, ele é muito dependente de pré-carga. Quando você dá nitroglicerina, nitrato para esse paciente, vai venodilatar, vai diminuir a pré-carga e ele pode chocar na sua frente. Então, viu supra em parede inferior, V3R, V4R. Você tem que ver se tem infarto de VD. E isso tem que estar medular na sua cabeça. Atender um paciente supra inferior, VD, vê o VD. E assim, nossa recomendação, a gente acha muito válido, dor torácica, pode ser síndrome coronariana, faz derivações direitas e posteriores. Direitas e posteriores. Então, o que ele quer saber? O que ele quer saber? Onde colocar o eletrodo? A gente quer ver se tem infarto de VD, né? Então, se a gente olhar as questões, a letra A e a letra B falam de colocar o eletrodo à direita e C e D falam à esquerda. Então, assim, já eliminou C e D.
do eletrodo. E se a gente for olhar agora onde ficam os eletrodos, eu trouxe essa figurinha mostrando para vocês onde fica de V1 a V6. E se a gente lembrar, pessoal, onde fica o V3R e o V4R? Pessoal, o V3R e o V4R são simétricos ao V3 e o V4. Então, onde você colocou o V3 à esquerda, você vai colocar à direita, exatamente como está mostrando aí no vídeo. Então, o V4R, você vai colocar no quinto espaço intercostal à direita, na linha M clavicular. E o V3 você coloca próximo a ele, entre o que seria um V2 e um V2R e um V4R. Então, geralmente, ele pediu para você só o V4R, mas às vezes, mas na prática você vai fazer o V3, o V4, pode fazer também um V5R. Fundamental. Então, essa é uma questão da prova, mas que na vida, pessoal, frequentemente eu trabalho em vários lugares, é muito plantão, e as pessoas não sabem fazer. Então, é sua obrigação garantir que o eletrocardiograma do seu paciente seja bem feito para que ele seja confiável. Você não tem como conduzir um caso de síndrome coronariana aguda se você não tem como confiar no eletro. Pessoalmente, sempre que eu atendo um caso de síndrome coronariana aguda, eu acompanho a realização do exame, eu mesmo coloco os eletrodos ou supervisiono para garantir que a gente não está indo pelo caminho errado. Então, para essa questão, a nossa resposta seria a letra B, como eu já mostrei nos nossos eletrodos. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Deixa eu só comentar, André. Fala aí. Então, assim, para a galera da residência médica que está fazendo prova, vai fazer prova esse ano, tá no gás. Então, cai naquela informação que a gente deu no começo aqui da live, né? Então, cada vez mais, só dar o diagnóstico, só falar que o paciente tinha infarto de VD, que você saberia até pela clínica dele, chama a atenção que ele foi um pouco além, né? A questão foi um pouco além do que a gente esperaria, do que se fosse há 4 anos atrás, ela acabava por aí, acabava no diagnóstico. Hoje em dia eles estão pedindo coisas a mais. Então, presta atenção nessas coisas que a gente fala. Então, a dica para a residência médica é essa, fica sempre esperto, sempre com informações a mais que ele vai cobrar na questão. Para a vida e para a prática, lembra do que o André falou. Paciente está em contexto de síndrome coronariana aguda, galera que já está fazendo curso de eletro aí da Sanar, pessoal, não se discute, é elétrico completo. Então, V3R, V4R, V7, V8, V9 e as 2 derivações habituais. Dessa forma, você não vai deixar passar um diagnóstico de supra que poderia mudar a conduta e o desfecho do seu paciente. Como é que tá o pessoal aí no YouTube? O pessoal acertou, pessoal, todo mundo letra B, letra B. O pessoal tá afiado, então. Nitrato faz vasodilatação sistêmica, verdade, mas Boa. o efeito principal seria aqui venoso, no caso pro VD. Não usar sildenafil, perfeito. Pergunta importantíssima, Perfeito, André. é isso aí, pessoal, fundamental isso aí, hein? Perguntou pro seu paciente. Toda vez que você atender um infarto, não esqueça, uma síndrome coronariana aguda, não esquecer de perguntar se o paciente usou a azulzinha. Sildenafila, tadalafila e seus similares aí, fundamental. Não usar morfina, nitrato, perfeito, Gabriel, perfeito. Acho que é isso aí, o pessoal comentou bem aqui, acho que essa não foi a interpretação não era tão difícil, mas essa é a hora que você não pode titubear e marcar errado. Acho que vamos para a próxima, né? Então, beleza. Beleza? A próxima eu vou mandar para você, meu amigo Yuri. Tô pronto. ECG, agora vamos para o nosso caso 4. Esse é um caso da vida. Caso da vida perfeitamente aplicável à prova. Paciente com diagnóstico prévio de miocardiopatia isquêmica. Ou seja, ele tem alguma disfunção ventricular de etiologia isquêmica. Comparece ao pronto-socorro com queixa de dor epigástrica. Exame físico sem alterações, realizado eletro. Então, você vê que aqui é um caso que nem idade deu, mas fala que já teve evento. E tem dor epigástrica, né? Aquela dor que, vida fora, muita gente gosta de dar um buscopan, ranitidina e mandar para casa. Mas você não vai fazer isso. Vamos lá? Traçado aí para vocês, pessoal. Então, acho que já tem alguma coisa bem... É um traçado bem alterado, né? Estou acompanhando aqui também. Então vai olhando aí que o pessoal tá falando no YouTube, mas eu acho que assim, é um caso clássico. Vocês vão se deparar na prova e na vida com um caso desse aí, pessoal que lida com paciente cardiológico. Então, miocardiopatia isquêmica cada vez mais comum, cada vez mais em pacientes mais novos, né? E o paciente de alto risco por si só. Então, não interessa se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele fuma, se ele é dislipidêmico. Amigo,
miocre isquêmico, o cara já infartou, ele tem doença, ele é alto risco, tá? Isso a gente não vai discutir a partir de agora. Ele vem com a queixa epigástrica num paciente de alto risco. Aluno sanar, não vai deixar de fazer um eletro nesse doente. Tem eletrocardiograma obrigatório. Ah, vou fazer esse agora, André? Não, calma aí. Não chamava, não tinha nada de critério de risco, mas era um paciente que, por si só, demandava um eletrocardiograma. Então, naquele padrão sanar de qualidade, eletro feito em até 10 minutos, e aí algo aberrante aconteceu. E na vida, né? Na prova, muitas vezes a gente tem que ser um pouco mais prático, um pouco mais rápido, mas na vida sempre vai vir alguma coisa aberrante que nosso olho vai saltar, que a gente vai correr para querer dar esse diagnóstico. Mas, pessoal, vamos sistematizar. E vocês vão perceber, nesse começo que a gente está aprendendo a laudar eletro, a sistematização pode fazer a gente perder um pouco de tempo. Mas eletro é eletrodependente para aprender. Então, quanto mais eletro você vê, mais eletro você vai aprender, mais rápido você vai laudar, e sistematizando você não vai deixar passar um diagnóstico. Então, olha o ritmo, olha a frequência, olha P, e vai na sequência, sem decoreba, até a onda T, e lembra do esquecido intervalo QT. Então, assim, coisas da vida prática. Então, eletro de prova, geralmente, eles vão colocar um eletro um pouco mais bonito, um eletro um pouco mais clássico, mas o que é que chama a atenção nesse eletro da vida real é que quando a gente vai ver o ritmo, a gente olha de D1, praticamente a gente não vê onda P, mas a gente vê que D2 tem. Então, assim, sempre que a gente está querendo avaliar a onda P, procura as derivações de D2 e a derivação V1, porque é ali que a onda P melhor vai aparecer para a gente. É um paciente que está em ritmo sinusal, uma frequência cardíaca controlada, e a gente vai fazer a sistematização, chegou no QRS. QRS é aberrante, né? QRS largo, QRS que assusta, parece até que tem supra, André. Mas calma, Parece. aluno sanar tá esperto, nem todo supra é isquemia, nem todo supra é infarto. Tá ali nos 10 fatos que eu passei para vocês na aula de isquemia e eletrocardiograma. Então, é um paciente que possivelmente já tinha essa alteração prévia, então é sempre importante, dica prática, dê ao seu paciente um eletrocardiograma para ele andar como se fosse a identidade, porque ele vai chegar no pronto-socorro, às vezes com bloqueio de ramo esquerdo, e muita gente vai conduzir como infarto com supra, e na verdade, de fato, era só uma epigastralgia aí, uma dispepsia. Então o paciente estava estável, era uma dor que não conversia, um tipo C, tipo D, com o bloqueio de ramo esquerdo. E como é que eu sei que tem um bloqueio de ramo esquerdo? Basicamente, aí, dica de aula, dica para a vida, dica para a prova. Olha, a duração, então duração e duas derivações. Olhei a duração, meu QRS está largo, meu QRS está acima de 0,12, não tenho dúvida, meu QRS está largo. E aí, pô, beleza. Está alterado, está largo, tem um bloqueio aí, deve ter um bloqueio aí. Mas a gente sabe que tem um bloqueio de ramo direito, o bloqueio de ramo esquerdo. E como é que eu vou diferenciar? Então, basicamente, olhou a duração e duas derivações, V1 e V6. E aí vai na morfologia, né? O aluno sanar vai na malícia. Olhou V1, olhou V6. Em V1 vai ter esse padrão negativo, um R inicial pequeno, um S profundo, e V5 e V6 ele vai ter esse padrão de Rzão em torre. Se fosse um bloqueio de ramo direito, seria ao contrário. Seria em V1 positivo e em V6 negativo. Então, tem gente que se confunde. Lembra do carro. Quando você quer ir, olha V1 e lembra do carro. Quando você quer estar dirigindo, você vai dar a seta para a direita, você vai colocar para cima. Quando você está dirigindo, vai botar a seta para a esquerda, seta para baixo. Então é isso. Não tem dificuldade, um eletro da vida real. E acho que a grande informação desse eletrocardiograma, assim, para a vida, acho que é isso, né, André? Eu acho que é você dar ao seu paciente o eletrocardiograma para ele, porque pode mudar a conduta para o médico que está no pronto-socorro, está lidando ali com o paciente pela primeira vez. Acho que é isso. Acho que essa é a grande mensagem. O pessoal comentou aqui, acho que esse comentário do eletro é muito pertinente, pessoal. Assim, uma coisa importante. A Leidiane perguntou, compara com o eletro anterior. Perfeito. Acho que idealmente comparar com o eletro anterior. E aí tem, o pessoal comentou aqui, André, esgarboça e tal. Assim, uma coisa interessante, o esgarboça, ele engana tanto, tá? Dificilmente, é aquilo que o livro fala, com BRE novo, de BRE novo, né? Isso é muito raro, muito raro. E, então, assim, uma dica prática em relação ao supra, é claro que você não deve perder tempo, é que o supra, ele evolui. Então, se você seriar um eletro, você tratar a dor 15, 20 minutos, ou o paciente vai dor, o eletro,
O eletro do supra, ele evolui, é um eletro que muda. Um eletro que fica constante não é supra, entendeu? Isso é uma coisa que você usa um pouco de diagnóstico retrospectivo para isso, não é tão legal por uma possível perda de tempo. Eu acho que uma grande informação também para a vida prática é que o paciente que chega com um bloqueio de ramo esquerdo novo, provavelmente ele tem uma obstrução ali bem proximal na ADA, então é um paciente que vai chegar clinicamente instável para você. Então dificilmente o paciente vai chegar conversando com um eletro desse, se for um bloqueio de ramo esquerdo novo. Então dica para prática. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o diagnóstico sempre é clínico, eletrocardiográfico e com marcadores. A dica do André de série A, o eletro é fundamental, assim como marcadores. E o que o pessoal comentou aí na live, eu acho que eletro prévio do paciente também faz a diferença num contexto de bloqueio de ramo esquerdo que você não conhece como era o eletro desse paciente. Acho que é isso, pessoal. É isso, eu acho que para finalizar, se a questão for te dar um caso sugestivo de síndrome coronariana aguda e ele não vai te cobrar critério de Esgarbosa. Isso é uma coisa que até a gente que é cardiologista às vezes olha e tem uma certa discordância, a gente não vê tanto. A questão de prova de R1, mesmo prova de R3, ela não vai te cobrar critério de Esgarbosa. R3 talvez uma coisa assim mais bizarra, uma prova que cobre muitas peculiaridades, assim, mas não é adequado. Eu não acho adequado. E se ela quiser que você interprete como um BRE novo de síndrome coronariana aguda, deve te dar um quadro catastrófico. E na vida prática, assim, frequentemente, trabalhando em sala de emergência, o pessoal vem discutir eletro, fala, André, essa vovó aqui tá com uma dor na perna, mas tem esse BRE e teve dor semana passada. Cara, ela pode ser hipertensa, ela pode ter tido infarto, vários outros motivos que justifiquem um BRE, né? Mas não um quadro como esse. Acho que tá bem legal, pessoal. Como é que tá o pessoal no YouTube aí? O Gil comentou aqui, é gripe. Boa, Gil, um abraço. É gripe ou sarampo, né? Pode ser sarampo também, fica de olho. Pode Beleza. ser sarampo, amanhã aparecer as manchinhas aí. Acho que vamos pro próximo eletro, então. Eletro número 5? Eletro número 5. Vai lá, manda Beleza. pra mim. Posso mandar para você? Vai lá, meu querido. Beleza. ABC 2018. Outra faculdade aí bastante renomada. Que a galera aí que tá fazendo prova já tá com certeza olhando os editais, então fica de olho. ABC 2018. Questão mais curta, um paciente de 67 anos, um quadro clínico aí inespecífico, tontura, mal-estar, dispneia, e já falou para você que ele teve 3 passadas de infarto. A pressão de exame físico digno de nota, ele deu pra gente uma PA 90/50. Então, caso curto, caso agora que o eletro vai fazer a diferença. Então, como a gente tinha comentado antes, muitas vezes a questão vai dar muitas informações para você que você vai conseguir matar sem eletro. Mas hoje, cada vez mais, o eletro está sendo fundamental e esse é um exemplo de questão que o diagnóstico é eletrocardiográfico. Então, as informações foram essas e aí ele te deu, na verdade, não foi nem um eletro, uma fita, né, para você analisar. Fitinha, pessoal, eletro de fitinha, clássico. Então, e aí, André, o que você acha? Isso aí tá normal? Esse aí foi o monitor que imprimiu, né? Boa. Nossa, ainda não. Pessoal, o que chama a atenção logo de cara, né? De uma forma bem tosca, assim, olha a separação entre um R e outro R. Esse aí R está muito grande, a frequência é muito baixa. É uma bradicardia. É uma bradicardia com instabilidade hemodinâmica, né? Tontura, mal-estar, runheira, né? Essa runheira. Um PA de 9,5. Por favor, não façam aquela, não, essa PA é dele, né? Isso a gente vê muito, pessoal, Na vida quando não prática. quer aceitar a piora do paciente, é dele, mas não é. Então, se a gente for olhar aqui, olha o tanto de quadradões que a gente tem no RR. Vai dar uma frequência aqui menor do que 30. Então, nitidamente, a bradicardia estava. E aí vem sempre aquela coisa, meu Deus, tá bradicárdico demais, é BAVT. Nem sempre é BAVT. E aí, lembra da aula do nosso curso, se você não assistiu, vale muito a pena. Dica prática, você pode, numa bradicardia, se você viu onda P, como você está vendo nesse eletro, a gente tem que desvendar o relacionamento. E relacionamento não somos nós dois professores, não é você e a sua namorada, não é você e aquele seu... aquela pessoa, né, que você está ali no fim de semana, na terça-feira, quem sabe, mas o relacionamento entre o QRS e a onda P. QRS e o P. Como é que está esse relacionamento aqui? E aí você tem essa ferramenta maravilhosa, acho sensacional. Ela é muito elegante se você tiver um. Você vai utilizar um compasso na sua vida prática, ou você pode
pegar um papelzinho dobrado, e você vai marcar onde você tem uma onda P e onde você tem outra onda P. E você vai ver a correlação dessa P, vai marcar o RR, e vai ver como está essa correlação dos P's com os R's. E se a gente, aqui já está um compasso para vocês, passa um aí. Se vocês forem, se a gente for passando o compasso, Opa, tá indo. porque para mim não foi, não, é que eu tô vendo. Se você passar o compasso, você vai ver que não existe relação da P com o QRS. Aqui a gente tem uma dissociação AV, e no bradicardia, P e QRS totalmente dissociados. Aqui a gente tem um quadro de bloqueio atrioventricular de terceiro grau, BAVT, bloqueio AV total. Então essa é uma questão de BAVT, essa realmente é um eletro que, muitas vezes o que você pode confundir na prova é ali com BAV de segundo grau, MOBITS 1, se a fita é curta, então na prova é mais difícil, né? Você não vai ter compasso, você não pode ter um papel para marcar. Marca no seu dedo, marca na unha, né? Mas vai com cuidado. Esse tipo de questão que não pode errar, não pode errar. O ABC, lugar muito legal. Vamos lá, então. Vamos ver o que o pessoal está comentando. O que é essa questão? Vamos ver aqui. O que o pessoal... BAV de segundo grau, André politicamente correto. BAVT, BAV de segundo, onda P. Eu acho que só um comentário rápido, André. Acho que é mais uma questão que o diagnóstico eletrocardiográfico não basta. E aí é a hora que Exatamente. você pode desanimar. Mas calma lá, a BAVT não tem grandes coisas a se fazer, não. Vamos lá, diagnóstico e conduta. Vamos lá. Vou jogar as alternativas, hein? Vai lá. Vamos lá. E aí? Bem, Então, o eletro já ajudava aí a separar algumas questões. Né? Já essa separava o é joio uma do trigo. questão que o eletro já matava, né? Então, a letra A, BAV de segundo, MOBITS 1 e atropina, BAV de primeiro na letra B, não. Então, letra C, né, pessoal? Gabarito letra C, BAV de terceiro grau, colocação de marca-passo. Numa situação de estabilidade, você vai colar ali as pás, né? Rezar para que elas funcionem, às vezes na prática não funciona, mas esquece isso aí. Cola a pá e vamos para frente, né? Liga uma dobuta, uma adrenalina, dopa e... A CLS, né? a CLS, né? É uma questão que vai te cobrar uma CLS. E o eletro de fitinha ainda tem muitas informações pra gente, né? Aqui a gente pode matar o diagnóstico, às vezes até mesmo taquiarritmias. Acho que essa é a mensagem da questão. Não erra BAVT. Tenta correlacionar bem AP com QRS, vai com calma. Já vi muita gente boa errando isso aí. Não vai ser o seu caso. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma informação pergunta do a mais pessoal aí? aqui. Chuta C. Isso aí, chuta C pra acertar. Beleza. Então, vamos lá. Boa dica. Eletro número 6. Eletro número 6. Esse agora eu vou mandar pra você, meu amigo. Pergunta pro pessoal do YouTube aí. Como é que tá o ritmo aí, galera? Tá... C de Sebastião. Muito bom, muito bom. José aqui acertou. Acertou miserável. Ó, Vamos lá. Zang tá aqui. Quero ver algum anestesista cancelar minha cirurgia. Isso aí, galera. Jamais. Sem pergunta, só groselha. Vamos lá. Então, beleza. Ahn, Vamos tocar? Vamos lá. SG6, então, também um quadro, um caso curto. Homem de 56 anos com antecedente de hipertensão, diabetes e dialítico. Comparece ao pronto-socorro com queixa de mal-estar inespecífico e dor torácica atípica. Não é aquele quadro que pode ser qualquer coisa, inclusive nada, mas pode ser uma coisa muito ruim, né? Dialítico, geralmente, coisa boa não deve ser no pronto-socorro. Questão aí, pessoal, vamos ver o traçado. Então, paciente dialítico com quadro inespecífico que aparece com esse traçado aí. Dê uma olhada, vamos dar um tempinho para vocês analisarem. O paciente dialítico, ele bate no pronto-socorro por N motivos e você tem que estar muito atento ao eletro dele, pode te dar várias dicas importantes. Assim, esse é um eletro que aparece em muitas provas, até mesmo prova prática e tal, mas que... Então, você tem que estar familiarizado com ele. Não pode errar. Não pode errar. Vamos pro YouTube aí, vamos ver. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, pessoal, passando rapidamente, esse não é uma questão que a gente tirou de prova nenhuma, é o caso da vida real também. Então, a gente está alternando, vocês já perceberam aí, o aluno que está mais esperto, a gente está alternando casos da vida real e casos de prova. Esse foi um caso que a gente também atendeu semanas atrás no pronto-socorro, mas coincidentemente, quando eu estava bolando a live com o André, foi questão de prova prática, Santa Casa, daqui de São Paulo.
2014. Prova prática. O quadro clínico era muito parecido, era um paciente que a dica que ele era renal crônico é que ele tinha um catéter de diálise, ele foi levado ao pronto-socorro em parada cardíaca e as informações eram essas, ele te dava o eletrocardiograma e aí aparece pra gente um eletrocardiograma aberrante. E aí? Alguém tem alguma sugestão aí, André? Vamos lá, a galera já tá falando aqui. Geralmente, pessoal, quando a gente vê esses eletros tão aberrantes, você vê, se a gente for tentar sistematizar, a gente vai se perder aqui na verdade. Quando é aberrante assim, pensa que tem alguma coisa aberrante acontecendo. Então, ou é uma intoxicação, ou é um distúrbio eletrolítico, seja do potássio, do cálcio. E se vocês lembrarem aí da aula do André, de toda a fisiologia cardíaca, da eletricidade, da contração dos miócitos, tem bastante relação com cálcio, com potássio, sódio. Então, coisa bizarra no eletro, pensa sempre aí em alguma alteração eletrolítica ou intoxicação que está acontecendo. Alguém tem alguma sugestão aí para O ajudar? pessoal falou aqui já, ó, hipercalemia, Boa. gluconato. Ó, o Lucas comentou bem legal aqui. Hipercalemia pesadíssima, acima de 9. Legal, Boa. legal o comentário dele aqui. Boa. A gente já vai falar sobre isso também. Gluconato, onda T apiculada. Beleza, vamos lá. Beleza, acho que a galera tá afiada, né, André? Tá afiada, a galera tá bem, hein? Beleza. Então, eletro totalmente passível de cair em prova, como eu já falei para vocês, eletro da vida. Muito paciente renal crônico dialítico, que às vezes não tem acesso à diálise sempre, por algum motivo ou outro, até muitas vezes social, ele chega para você com queixas frustras, né, que a princípio a gente não levanta nenhuma hipótese diagnóstica tão evidente, e o eletro mata o diagnóstico, o eletro faz você salvar o paciente. Então, de fato, onda T em tenda aberrante, que mostra também esse QRS um pouco alargado, a ausência de onda P, é um paciente que está no contexto aí de hipercalemia. Existe uma correlação boa de potássio e alteração eletrocardiográfica? Boa é uma palavra muito forte, mas também não é uma correlação ruim. O que a gente sabe vendo um eletro desse é que o paciente de fato está em vigência de uma hipercalemia. A gente pode até pressupor quanto que vai estar o potássio dele, mas você vai ter que dosar. E a grande conduta aqui que vai salvar e vai mudar o desfecho é fazer o gluconato de fato para estabilizar a membrana até dar tempo de você corrigir a hipercalemia. Então, informação importante quando a gente está tratando um paciente com hipercalemia ou que chega com um eletro desse. Estabiliza a membrana, medicação de urgência e medidas para hipercalemia. E como a live é de eletro, André, eu vou trazer aqui algumas alterações que podem acontecer no paciente que tem o potássio aumentado. E essas alterações, existe uma tendência de ser em contínuo. Então, geralmente, quanto maior é o nosso nível sérico aí de potássio, maior são as alterações. Nem sempre 100%, mas o eletro ajuda e dá algumas dicas. Então, inicialmente, o potássio vai aumentando e observa o que acontece, que é bastante interessante. A onda T fica em tenda, ela fica apiculada, ela perde aquela simetria que eu canso de falar para vocês, de ascendente lento e descendente rápido, aquela onda T fisiológica que eu passo para vocês em aula, ela fica em tenda, fica uma onda T simétrica, uma onda T feia, esquisita, estranha. E à medida que o potássio vai aumentando, vai acontecendo alterações além da T. E aí o QRS começa a ficar mais aberrante, alargado, a onda T, a onda P, na verdade, ela vai se achatando até que vira esse eletro aí bizarro, um eletro muitas vezes no padrão sinusoidal, um eletro aí pré-parada cardíaca, mas você, aluno sanar, vai brilhar e vai salvar o seu doente. Vê o pessoal do YouTube aí se tá mandando algum recado. Então, pessoal, legal aqui, ó, falando gluconato, diálise, né, pessoal? Uma coisa que eu ainda não vi essa palavra aqui nos comentários, diálise, Lembra né? que é um renal crônico Chegou isso aí, dialítico. você vai tomar todas essas medidas e vai ativar a nefro, UTI, onde ele puder dialisar. Acho que todo mundo acertou aqui, hipercalemia, gluconato, beta-2 agonista, furosemida, né, Beleza. se ele for... Se ele tiver diurese. se ele tiver diurese residual, e isso aí. Se Então- falou dialítico, tem que pensar em distúrbio eletrolítico e ácido base sempre. Beleza, Tiagão? Boa. E aí o Lucas, acho que pra gente fechar essa questão, o Lucas falou hipercalemia pesadíssima, acima de 9. É verdade, Lucas. Beleza. Lembrando que aí vai alargar, o que você tem de mais assustador aí é quando alarga bem o QRS, né? Fica mais como essa última figura que vocês estão vendo aí. Quando pode ter uma bradicardia extrema. Então, brad extrema também pode ser hipercalemia. Beleza, pessoal? Acho que Beleza. por Ó. isso seria isso aí. Vamos pro próximo, né? Então acho que é isso aí. Pra vida, acho que pra vida, o pessoal da Sanar
para a vida. Então, eletro no contexto de hipercalemia muda a conduta, então não esquece de pedir o eletro para o seu paciente que está com hipercalemia, você vai mudar a conduta, você vai salvar ele. E para a prova é isso aí, geralmente são alterações super aberrantes que começam da T e é como se estivesse puxando, né? E até a P sumir. Então acho que é isso. Acho que Sucesso. contemplou eletro bonito, hein, André? Sucesso, vamos lá. Acho que vamos pro próximo. Pessoal, se vocês quiserem dar alguma sugestão, perguntar alguma coisa, tá aqui aberto no YouTube, tá? Para vocês perguntarem absolutamente qualquer dúvida, alguma dificuldade que vocês tenham no eletro, a gente pode aplicar aqui aos nossos casos, alguma dificuldade maior, qualquer que seja ela, ou até mesmo alguma pergunta que não tenha muita coisa relacionada ao caso. E beleza, acho que vamos pro próximo, né? Beleza. Vou pegar tudo, caiu aqui. Beleza. Opa! Olha ela, André. Opa! FM USP 2018. Essa questão é boa, cara. Essa questão é muito boa. Galera Sanar, residência médica, abre o olho. Mulher de 62 anos de idade vai pro pronto-socorro com alteração do nível de consciência. Pode ser tudo, André? E pode ser nada, né? Mas dificilmente vai ser nada. Então, pelo menos aquela triagem inicial que você vai fazer, o eletro tem que ser realizado aí, para dar o diagnóstico dessa paciente. Então, beleza. É o eletro feito, rapidamente, está na sua mão. Você, médico Sanar, vai dar o diagnóstico e a conduta do seu paciente. Vamos lá, pessoal. Esse aí, Pode ir? tô aqui de olho no YouTube. Pode, não, deixa o traçado. Brilha aí. Vocês estão com o traçado aí, pessoal? Esse é um traçado bem interessante, né? Acho que uma mensagem, enquanto vocês dão uma olhada aí no traçado, é um traçado bem aberrante, né? É um traçado que você tá no dia D, né? O dia que você esperou o ano todo, muitos anos e tá nervoso e tal, e aí você, bate o olho, a questão te dá pouca informação, a questão fala em alteração do nível de consciência e dá um eletro bizarro como esse. É um eletro bizarro, é um eletro muito alterado. Você fala, meu Deus, pra onde eu vou? Então, pessoal, essa é a hora que você respira fundo, pega a energia extra daquele chocolatezinho que você pegou na porta da prova, que você comprou aquele soufflé, 5, 3 é 5, 3 é 5, 3 é 10. Pega aquele soufflé, mastiga que você vai acertar a questão. Então, vamos lá. Essa questão, pessoal, eu faço questão de que seja analisada de forma sistemática, porque tá tudo alterado. Então, se a gente for começar na análise desse eletro, já de cara, o ritmo, a gente tem realmente uma onda P presente aqui, mas o que acontece? A morfologia tá ok, ela é pequenininha na verdade. O da P tá se escondendo. A da né, P bicho? tá se escondendo aqui. E se a gente for olhar, o PR, ele parece bem aumentado. Então aí, de cara, a gente já teria aí um BAV de primeiro grau, certo? E aí a gente parte para nossa análise. Então, P, PR, o ritmo é sinusal mesmo, P positiva, D1, D2, AVF, todas elas seguidas por QRS. E aí, quando você vai para o QRS, o que a gente observa? É um QRS de amplitude bem aumentada, né? Tudo bem, até aí poderia ser um paciente magro e tal, mas além do QRS aumentado, a gente observa que ele também é alargado. Então, a gente tem um QRS alargado e um QRS aumentado em amplitude. E quando a gente passa para o ST, a gente observa, cara, que estranho, né? Especialmente em... Não sei se dá para usar a setinha aí, cara. Ver se você consegue com a setinha. Marcar o V1, isso. Tá com a setinha aqui, pessoal. Alguém tinha pedido essa ajuda também. Sinal da seta, hein? Observem como tá bem alargado o QRS e tem uma onda extra aí, um QRS meio bizarro. Quando você observa que o QRS ele tá emendando com a onda T, tá meio que uma coisa só, parece que o intervalo QT ele tá encurtado, né? E se vocês olharem V4, V5, parece que tem um supra-diastase. Então você fala, meu Deus do céu, BAV de primeiro, com um QRS aumentado em amplitude, alargado, com essa onda extra e com supra-DST, o que é isso que dá alteração do nível de consciência? Poxa, aí fica aquela dica. Eletro bizarro, pessoal, presta atenção, pode ser de eletrolítico. Então, deixa eu ver se alguém perguntou aqui mais uma coisa. Alguém tem alguma sugestão aí? BRD. Yuri comentando aqui também. Polêmica, alguém dizendo aqui que a questão foi anulada. Opa! Opa! Beleza, é uma questão que a gente
não vai saber dizer de fato se foi anulada, mas é uma questão que totalmente plausível aí de assim, você se bater tanto em prova como já caiu, mas em vida o real. Gabriel falou aqui. Gabriel, se você até puder dar algum detalhe, eu não sabia que essa questão tinha sido anulada, mas não tem problema. Mas Acho que assim, dá pra gente partir para as alternativas e ver como, querendo ou não, a questão, uma coisa diferente, as alternativas elas podem te dar uma dica em relação à resposta. Então acho que vamos dar uma olhada lá. Então, E aí quando você vai para as alternativas, chama a atenção coisas bastante diferentes. são né? muito discrepantes assim, né? Então AS, síndrome coronariana aguda, eu imagino, né, estaria direcionando para isso. Poxa, só o rebaixamento do nível de consciência é muito estranho, né? Você falar, um vovô com delírio, até poderia, mas assim, 52 anos, estranho. Vamos para D, vamos fazer um mix aí. Amiodarona, amiodarona você faria se fosse uma TAC, arritmia, nem TAC ela tá, na frequência cardíaca ela é normal, né? E se tivesse abaixamento do nível de consciência seria instável, você faria choque, né, cardioversão. Letra C, furosemida. Furosemida sugeriria pra gente, imagino eu, um quadro de hipercalemia. Mas você vê que as alterações elas não se encaixam, né? Não tem aquela AT apiculada, seria uma hipercalemia mais extrema, meio estranho. E aí, por fim, veio o pamidronato. Essa, pessoal, deixa eu ver aqui se o Gabriel falou. Essa questão, para mim, seria a resposta. O pamidronato, pensando que todas essas alterações, acho que dá para voltar para o eletro, seriam alterações de hipercalcemia. Né? A hipercalcemia, ela prolonga o PR, a hipercalcemia larga o QRS e aumenta a sua amplitude, encurta o QT, e lembra dessa relação do cálcio com o QT. Cálcio alto, QT pequeno. Cálcio baixo, QT alarga. E dá essa alteração, esse supra, que pode até sugerir isquemia. Mas uma coisa também que se presta atenção, aqui no V1 tem esse entalhezinho, acho que circula para eles, logo depois do QRS, esse entalhe, isso aí seria a onda J de Osborne, né? Essa é uma onda J que está bem grande, assim, bem chamativa. Caso fosse se a gente estivesse falando aqui de hipotermia, seria uma hipotermia extrema. Sempre cai também, né, André? Sempre cai. Questão sempre de cai. prova, adoro esses achados clássicos aí, onda J de Osborne, Unifesp 2014 também caiu. Unifesp, sempre cai, pessoal. USP, FM USP, hipercalcemia, é uma certeza que você tem para sua prova. Ela vai cair, que seja um eletro, seja com uma questão de endócrino, hipercalcemia da malignidade, algum distúrbio da paratireoide, para cardiologia. Hipercalcemia vai cair de alguma forma, vai cair, como uma emergência, às vezes como uma coisa ambulatorial, como conduzir a investigação. Dica prática, sempre vai estar. Se você, de repente, está estudando também aí para o R3 de clínica, também muito, muito presente. E aí as perguntas aqui do pessoal. O Gabriel interagindo bem aqui. Gabriel, acho que T cerebral não, acho que isso aí seria mais essa impressão que dá do ST e alteração da T da hipercalcemia mesmo. Né? Aqui a gente não tem nenhuma... Sempre que a questão for te cobrar algo parecido, que remeta a hipotermia, ela vai te dar alguma dica, né? Morador de rua, paciente que veio da Noruega, alguma coisa assim, né? Então, pamidronato, que é o pamidronato, Leidiane, ele ajuda a baixar o cálcio. É um medicamento muito importante. Pensado em... Isso, Marcela falou aqui, também tem um plus minus, pensaria em Eres. Exatamente, aí a clínica é soberana, Marcela. Beleza. Tem que Perfeito. levar em conta o que a questão está te dando. Se ela te desse alguém com dor torácica típica, mas nenhuma outra alteração, aí sim você deveria conduzir como síndrome coronariana. Mas esse é um eletro cuja interpretação leva muito em conta o enunciado. Então, respira fundo e você vê que é uma questão perfeitamente acertável, um ponto que dá para você marcar e certamente para a galera da residência sair na frente do seu concorrente. E para dar uma dica aí, pessoal da residência médica, pessoal, muitas vezes a prova vai trazer questões que as alternativas às vezes não tem uma resposta correta. Às vezes a gente fica na dúvida, a gente não concorda muito do que está na alternativa. A gente faria diferente, se fosse uma prova discursiva, como era a USP até anos atrás, a gente escreveria outra coisa. Mas acho que a grande informação que fica não briga com a questão. Dentro desse contexto, uma alteração de nível de consciência, com todos esses achados eletrocardiográficos, o gabarito é a letra B, talvez não seja a melhor resposta, talvez faltassem dados para a gente chegar nessa resposta, mas sem dúvida, dentre
as que estão aqui, a melhor resposta. Então não briga com a questão, é o que tem para marcar, então vai na que você acha que está mais adequada. Beleza. Acho que dá pra gente Beleza. partir pra próxima, não é verdade? Pessoal, vai comentando aí. Estamos de olho aqui. Alguma tamo de coisa olho. específica, vocês querem Pedir que um a gente comente? feedback aqui. Acho que os slides estão aparecendo bem. Beleza. Vamos lá. A gente está tentando fazer sempre um mix aí, residência médica e sanar. Felizmente, o eletrocardiograma é uma ferramenta bastante disponível até, bastante útil, que dá muitas informações, tanto para a vida real, para a prática clínica, para quem já está atendendo o paciente, e na vida real, tanto pronto-socorro, ambulatório, o eletro vai estar presente, quanto para a prova. E acaba que são questões que se misturam. Então, assim, todos os eletros que são de prova, muita gente, principalmente o pessoal da Sanar Residência, abre o olho, fica mais atento, mas observa que toda eletro que a gente passa aqui, que a gente está trazendo de pacientes que a gente atendeu algum período atrás, a gente é eletro da vida real. Só. Pessoal, Vamos finalizar, André? então a gente está caminhando agora para o final da nossa live. Eletro número Então 8. a gente trouxe agora aqui para segurar todo mundo até o final um caso quentíssimo aqui que eu vou mandar para o professor Yuri. Questão aí, pessoal, Faculdade de Medicina da USP 2019. Para você que sonha com HC, que quer estar fazendo residência lá no ano que vem, essa é a sua questão. E é uma questão brilhante, assim, questão brilhante também. Questão que, vamos lá. Então, homem, 49 anos, enunciado curto. Chega ao pronto-socorro com dor precordial e aperto a 1 hora. Até aí, bem claro. Fumante hipertenso. E aí, vem esse eletro para vocês. Esse é um eletro capcioso. Esse é um eletro capcioso e que a gente vai ver que a conduta diante dele, a interpretação, a gente até já comentou antes aqui na live. E todo mundo olhando aí, vamos ver como está a interação. Vamos ver o que é que já o vou pessoal mandar acha. para você Vamos ver o que o pessoal acha. essa aí, Yuri. Eu vou confessar para você, André, que o aluno aí mais desatento, prova da USP, aquela prova que palpita o coração, às vezes ele passa batido nesse eletro, viu? Vou confessar que muita gente boa passou batido nesse Muita aí, eletro. nossa. Galera de casa aí do YouTube tem alguma sugestão? É um paciente sem dúvida alguma que a gente vai conduzir com uma síndrome coronariana aguda, Acho que dá pra... dor precordial, fumante hipertenso. Sistematiza o eletro, aqui a gente vai passar rápido, o ritmo é sinusal, frequência cardíaca está próximo ao taquicárdico, o PR, a onda P está normal, o PR normal, e o QRS, a gente vai analisar ele com um pouco mais de calma. Olha, do V1 a V6, existe uma progressão de R, existe uma pulsação de S, que é totalmente fisiológico. Vocês já devem ter percebido nos elétricos normais que é assim que acontece. O R progride de V1 a V6 e o S diminui. Mas chama a atenção que esse R ele cresce muito rápido de V1 para V2. E quando a gente vai olhar o QRS em outras derivações, e o QRS tem que olhar em todas, porque ele não é a onda, ele é um complexo, ele é difícil de interpretar, então tem que olhar em todas as derivações. Quando a gente vai para a parede inferior, a gente olha que tem uma Q patológica aqui, uma área eletricamente inativa. Então juntou. Eu não vejo supra, de fato, mas eu vejo um paciente com uma dor precordial típica, com uma zona eletricamente inativa compatível com parede inferior, D2, D3, AVF, e vejo um R aqui, uma progressão de R meio esquisita de V1, V2 até V6. E o que é que chama a atenção? Aproximei para vocês verem aí. Pergunta da USP 2019. Qual o diagnóstico eletrocardiográfico? Ele não queria o diagnóstico clínico, ele queria o diagnóstico eletrocardiográfico. Então, vamos passar? O pessoal sugeriu alguma coisa aí? Vamos lá, o pessoal falou aqui, ó, que patológica, Boa. área inativa na parede inferior. Perfeito. E vamos para as alternativas, que aí fica bem claro o que é que a questão estava cobrando. Então, pra basicamente, vocês. múltipla escolha e as alternativas foram essas aí. Vou deixar um tempinho para vocês lerem. Mas, basicamente, ele queria diferenciar o infarto agudo atual em parede inferior e possivelmente anterior. Atual agudo em parede inferior e possivelmente dorsal. Aí ele fala de área inativa inferior e possivelmente dorsal. E a alternativa D, área inativa inferior e possivelmente anterior. E aí? Pessoal tá aqui, ó. Alan, Alexandre, letra C. Área inativa inferior. Beleza. Beleza. Acho que área inativa inferior, acho que tá quase sendo unânime, né, André?
Sim, sim, sim. Então, beleza. Acho que vamos Eu lá. acho que a área inativa inferior, a gente excluiu o infarto agudo pelo eletro, pelo menos, tá? Lembrando que o diagnóstico de infarto é clínico, eletrocardiográfico e por marcador. Então, pelo que a gente tem da questão, a gente exclui o infarto agudo atual, a gente tem o dado eletrocardiográfico de uma área inativa inferior e a letra D a gente pode excluir porque possivelmente anterior não é. Esse R, que tem de V1 a V6, ele é área ativa, mas não é normal essa transição tão rápida de R de V1 para V2. E por que aconteceu isso? Porque esse paciente, além da área inativa inferior, ele tinha também acometimento dorsal. Lembra, pessoal, quando a gente fala para vocês, a gente é chato, a gente pede para complementar o eletro no paciente que tem síndrome coronariana aguda, faz eletro completo, porque o V1 está na frente, mas quem está vindo atrás é V7 e V8. Então, se tem infra de V1 a V3, ou se tem alguma coisa estranha de V1 a V3, lembra de fazer as derivações especiais. Se você lembrar, se você ia chegar no diagnóstico final, que de fato era a letra C. Então, área inativa de parede inferior e possivelmente dorsal. Então, aquele R que a gente viu tão grande de V1 a V2, na verdade, era um Q patológico, uma Q patológica na parede dorsal. Eu acho que é isso aí, né, André? Pessoal, O pessoal alguma dúvida comentou em relação alguma a coisa? esse foi o nosso último eletro de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Fazer V7, V8, isso aí, Alexandre, perfeito. Pô, perfeito. Então, assim, muitas vezes isso é muito sutil, pessoal. Você vai conduzir um caso, o paciente vem transferido de outro lugar, você recebe um plantão, não, é um infarto sem supra, tá aqui, ele teve dor, não tinha supra, infarto sem supra. Meu amigo, só é infarto sem supra se você jurar para mim que não tem supra. E para você jurar para mim, você tem que mostrar o eletro mostrando a parede dorsal também. Acho que essa é uma mensagem importante. Pessoal, acho que a gente está ficando por aqui. Faz o convite aí E pro agora que está ficando bom, também acho. Não? Também não estava com vontade de terminar, não. Se vocês gostaram da live, por favor, manda um feedback para o pessoal. Sugestões, Sugestões do que vocês gostariam que a gente abordasse em outras lives de eletro. A gente está aberto a sugestões, manda mensagem, fala de repente alguma questão que você achou legal, que poderia ajudar a gente, ou qualquer coisa. Alguma questão de prova, alguma né? questão de prova O pessoal que tá você treinando. teve dúvida. Isso, Manda pra gente, assim, é a satisfação, né? Acho que falar de eletrocardiograma, um exame que ajuda tanto e às vezes é muito negligenciado. A gente vê partindo para cateterismo, ressonância, angiotomografia, o paciente não tem um eletro. Então, pra gente é uma satisfação. Eu queria fazer um convite, André. A gente bolou um curso aí para vocês na Sanar, curso 2.0 de eletrocardiograma, um curso com coisas bastante importantes da vida prática que a gente traz para vocês. Então, muito caso da vida real que a gente atendeu, para a gente ter essa empatia com vocês. Então, acho que fica a mensagem, eletrocardiograma tanto para a prova quanto para a vida, ferramenta fundamental. Acho que é isso, né? É isso aí. Se você teve dúvida em algum eletro, alguém também deve ter, manda pra gente, a gente está sempre aberto. Quem sabe a gente não faz outras lives aí de eletro. É certeza que vai estar na sua prova. Então, estudar eletro nunca vai ser perda de tempo, para sua vida, para sua prova, muito menos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Assistam o nosso curso. Foi feito com muito carinho, muitas horas de dedicação, muita integração nossa. E até a próxima.